Olá, boa noite a todos, a todas. Meu nome é Letícia, sou uma das consultoras daqui para fora. Estarei com vocês hoje nesse nosso webinar sobre um tema tão importante e relevante para os jovens que estão considerando fazer o processo de candidatura para o exterior e não largar de mão ou não deixar de realizar também os processos de vestibulares aqui do Brasil. Isso tem sido cada vez mais comum dentro do programa com os nossos alunos e algo que a gente, inclusive para muitos alunos, incentiva bastante. Os dois projetos podem caminhar lado a lado e é essa a proposta da nossa conversa de hoje com vocês. Bem, antes de nós começarmos, né, só para trazer para quem está acompanhando a nossa primeira live, aqui é a nossa primeira análise de perfil, é o primeiro formato, né, a primeira forma, na verdade, de contato com a daqui para fora, em que você, ao preencher essas informações, totalmente gratuito, a gente consegue fazer uma análise inicial do perfil do estudante para esse projeto. Então, vocês podem, ao longo da palestra, realizarem essa análise de perfil e dentro de 1 ou 2 dias nós conseguimos devolver para vocês esse relatório, né, essa análise que faremos do seu perfil para esse projeto. Também vou trazer aqui os próximos eventos para quem está nos acompanhando já. No dia 9, a gente vai falar sobre erros mais comuns, sobre cartas de recomendação e redações. No dia 15 de maio, a gente vai falar sobre a aplicação para o exterior com ou sem cidadania europeia, principalmente na Europa, o que isso impacta para quem tem a dupla cidadania e quem não tem. E no dia 21 vamos falar sobre bolsas de estudos. Aí vamos entrar a fundo sobre bolsas de estudos nesse quesito. Além disso, tem a nossa agenda online, que vocês têm acesso também no nosso chat. Eu coloquei o link direto da nossa agenda, que vocês podem acessar. Vocês podem marcar um dia e horário e uma conversa de 30 minutos, totalmente gratuito, para daqui para fora. E a nossa análise de perfil, que já mostrei aqui no início da nossa conversa. Tudo isso está no nosso chat, para vocês acessarem durante a apresentação e marcarem uma primeira conversa totalmente gratuita com a daqui para fora, para que a gente possa ajudá-los nessas tomadas de decisão. Então, vamos lá, pessoal. A pauta principal hoje da nossa conversa, né, sobre vestibulares e applications, né, como esses dois projetos podem ir caminhando lado a lado durante o ensino médio do estudante, principalmente durante o terceiro ano, o último ano do ensino médio aqui no Brasil. Aqui alguns dos principais pontos que nós vamos abordar, vou fazer uma rápida introdução daqui para fora, falar do processo seletivo no exterior, essa preparação em paralelo, a linha do tempo dessa preparação também, e no final a gente vai falar um pouquinho sobre o curso, né, a decisão de curso, que é um ponto que os alunos também ficam com bastante dúvida, né, se já tem que saber o curso que querem fazer na faculdade para começar um projeto como esse, para fazer faculdade fora, e vocês vão ver que não precisa. E quais são os próximos passos, né, de se preparar, como você faz para começar essa jornada realmente de candidatura para o exterior. Então, vamos lá. Primeiramente, fazer uma rápida introdução Daqui para Fora, para quem ainda não nos conhece. A Daqui para Fora é uma consultoria educacional especializada e exclusiva a nível de graduação no exterior. Nós somos os pioneiros do Brasil nesse assunto, já foram mais de 3.500, agora com a nossa turma de 2024, mais de 3.800 alunos já foram conosco a fazer faculdade fora, mais de 700 milhões de reais em bolsas. Já tivemos aprovações em todas as Ivy Leagues, que são faculdades, algumas das faculdades mais seletivas do mundo. E hoje a nossa equipe é composta por mais de 40 profissionais formados no exterior. Então, temos uma equipe hoje com mais de 60 profissionais, e desses 60, mais de 40 formados no exterior. Então, uma equipe não só com uma bagagem profissional no assunto, mas também uma bagagem pessoal de vivência e experiência em fazer faculdade fora. Aqui algumas das faculdades que nós já tivemos aprovações dos nossos alunos e países hoje que nós atuamos, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Holanda, Itália, Espanha, Portugal, França, Bélgica. Já estamos mapeando também algumas faculdades na Alemanha em inglês, a Suíça também em inglês. Então, hoje, daqui para fora, consegue preparar e orientar e trabalhar na candidatura de estudantes que tenham interesse nesses países. Daqui para fora não tem nenhum convênio com nenhuma faculdade em particular, nós temos a especialização em países e com isso a gente consegue trabalhar com que cada aluno consiga entrar na melhor faculdade possível no exterior. Esse é sempre o nosso grande objetivo.
Aqui vocês podem ver algumas das aprovações dos nossos alunos e falando dos resultados mais recentes das últimas duas turmas, né, de 22 e 23. Aqui tanto na top 15 e top 30 dos Estados Unidos, que tivemos aprovações dos nossos alunos. Então, todo ano a gente tem conseguido esses resultados de alto nível de seletividade, assim como na Europa e no Canadá também, nas últimas duas turmas. Então, muito para mostrar para vocês que todo ciclo, todo ano, a Daqui para Fora tem conseguido esses resultados que consideramos aí de altíssimo nível e grau de seletividade no exterior. Mas, de novo, nosso grande objetivo com cada estudante é que esse projeto seja o melhor possível academicamente, dentro do perfil e potencial de cada um, e, obviamente, sempre dentro de uma viabilidade financeira de cada família. Esse é um aspecto muito importante para que esse projeto seja viável, possível e real, do ponto de vista financeiro também para a família. Então, é algo que a gente aborda bastante durante toda a jornada. E aí, falando um pouco do processo seletivo, né, para contextualizar primeiro quem ainda não conhece o processo seletivo para o exterior, porque, obviamente, é a partir daí que se dá também todo o trabalho de preparação e para vocês entenderem como que a jornada de applications podem estar em paralelo aos vestibulares do Brasil. Como é que você consegue conciliar essa construção de aplicação dentro de um processo seletivo para o exterior? Então, primeiramente, a parte acadêmica, né, em que as faculdades avaliam os alunos, os requisitos são os seguintes. Primeiro, notas da escola. Notas da escola do nono ao último ano do ensino médio. Então, geralmente são 4 anos avaliados do estudante. Então, obviamente, consequentemente, um aluno que se dedica na escola, né, e vai bem, tira boas notas, para esse processo no exterior ajuda bastante, assim como automaticamente aqui no Brasil também, indo bem numa escola, você vai automaticamente estar mais preparado e melhor preparado para os nossos vestibulares, claramente se você estuda em uma escola brasileira, né? Mas além disso, né, as provas do SAT ou ACT, que são provas de inglês e matemática, as provas de proficiência de inglês, tem algumas possibilidades. O Enem, para alguns países, é uma exigência, então também te qualifica, né, não só para o Brasil, mas também para esse projeto de estudar no exterior. E as provas específicas, isso aqui é nas faculdades europeias, onde, dependendo do país, do curso e da faculdade que vocês tenham interesse, pode ser que aquela universidade tenha alguma prova específica também. Isso varia bastante na Europa, então é algo que a gente precisa avaliar caso a caso, país por país, para cada aluno. Além disso, né, a parte pessoal, que as faculdades avaliam os alunos, as cartas de recomendação de 2 professores e um coordenador da escola. Então, aqui demonstra muito já a relação do aluno na escola. As atividades extracurriculares, a gente vai falar bastante sobre isso também aqui, como fazer isso em paralelo, né, e quando você deve colocar foco nessas atividades. E as redações, que são as redações de apresentação para as universidades. Aqui são temas muito pessoais, completamente diferente da redação do Enem. Não é uma prova, o aluno faz com alguns meses de antecedência, e, inclusive, nada aqui para fora, os nossos alunos têm um mentor específico de redação, que trabalha com os alunos nesse quesito. Então, ao longo da jornada da candidatura, os alunos têm uma orientação de um mentor especializado em redação conosco. E para finalizar, a parte extra, né? Algumas faculdades fazem entrevistas, geralmente feitas online, e nesse quesito nós preparamos e orientamos os nossos alunos. E o portfólio, que é o portfólio artístico para os alunos interessados nas artes, né? Em que aqui nós temos uma equipe de mentoras especializadas em portfólio artístico, e aí o aluno trabalha com um mentor ou uma mentora de portfólio especificamente também. Tá? Então, esse primeiro ponto aqui é para quem ainda não conhece o processo seletivo no exterior, ter uma ideia geral de quais são esses requisitos, porque, obviamente, a partir daí é que a gente começa a traçar o paralelo dos vestibulares do Brasil e esse processo seletivo nessa construção, como que esses dois caminhos podem andar lado a lado, lado a lado. Então, vamos lá. Primeiramente, começar com antecedência, né? É possível conciliar com os vestibulares do Brasil. Então, se você começa com antecedência, você vai enviar as suas applications, né? Ou seja, as suas candidaturas, no final do seu ensino médio.
são os deadlines, né? Os prazos de entrega das faculdades acontecem geralmente nos meses de novembro, dezembro. E os vestibulares do Brasil, muitos deles vão acontecer também nesses meses, né? Então, em dezembro, você estaria realizando os vestibulares, a grande maioria dos vestibulares, né, novembro, dezembro, e é quando você estaria enviando as suas applications, né? Ah, no final do ano, né, quando você envia as suas applications, os resultados do Brasil vão sair logo em seguida dos vestibulares aqui feitos, né? Então, os vestibulares do Brasil, os resultados saem logo em seguida, em janeiro, só que e as aulas começam também logo em seguida, em fevereiro, mas os resultados das faculdades no exterior, elas começam a sair, a grande maioria, a partir de março, abril. Então, você vê que um aluno que está no terceiro ano, se preparando para o vestibular, que vai fazer os vestibulares no final do ano, novembro e dezembro, e consegue enviar as suas applications também nesse período, novembro e dezembro, se esse aluno já tem os resultados positivos aqui do Brasil logo em seguida, esse aluno muitas vezes começa as aulas aqui no Brasil, e ao longo da faculdade, no primeiro semestre, março, abril, e é quando esse aluno começa a receber os resultados no exterior. Então, a ideia aqui é que esse estudante realmente tenha mais opções lá na frente para poder, inclusive, escolher tanto os resultados que ele tenha aqui no Brasil quanto no exterior. Porque o que acontece é no mês de maio é o grande mês de confirmação de matrículas nas universidades no exterior. Ou seja, se esse estudante começou já o primeiro semestre de faculdade aqui no Brasil e recebeu os resultados durante o mês de março, abril, e aí comparou com o que esse aluno teve aqui, ou qual foi o resultado que esse aluno foi aprovado aqui no Brasil, somente em maio é que existe essa confirmação de matrícula no exterior. Então, é aí que, de fato, os alunos vão decidir se, de fato, vão para fora ou não. Então, aqui é um grande mês que a gente conversa bastante com os nossos alunos, né, ao longo dessas tomadas de decisão, os meses de abril e maio, inclusive agora é um momento muito importante dos nossos alunos da turma de 24, que alguns já estão recebendo os resultados e foram aprovados em algumas faculdades aqui no Brasil também e estão decidindo, né, dentre as aprovações, comparando os dois mundos, os dois cenários, para decidirem o que vão fazer, né? Muitos dos alunos que começaram a faculdade aqui no Brasil no primeiro semestre e têm aprovações muito boas no exterior e decidem ir para o exterior, trancam a matrícula no final do primeiro semestre e vão para o exterior no segundo semestre, em agosto, porque é justamente quando as aulas começam no exterior também. E aí, inclusive, tem um grau muito maior comparativo entre a experiência aqui do Brasil com a experiência no exterior. Então, isso tem sido cada vez mais comum entre os nossos alunos também, que são aprovados em faculdades aqui no Brasil no primeiro semestre, cursarem, trancarem a matrícula e aí começarem a faculdade no exterior no segundo semestre. Tá? Além disso, né, deixar essas portas abertas no futuro, né, e trabalhar em paralelo aos vestibulares do Brasil, é importante a gente dizer que durante o ensino médio todo, o aluno vai ter diversas oportunidades de fazer as provas internacionais. Para vocês terem uma ideia, quando o aluno está no terceiro ano, né, e os resultados saem no ano seguinte, as provas que são oferecidas de SAT e ACT, principalmente, são em média de 6 a 7 datas por ano. Ou seja, diferente daqui do Brasil, em que você faz um único vestibular, ou uma única prova, um dia de prova, ou 2 dias de provas no máximo, ou 3, aqui você vê que as provas oferecidas são em várias datas, você pode fazer mais de uma vez, e a maior nota é a que vale, né? Então, se o aluno começa com antecedência, né, no final do primeiro semestre do terceiro ano, esse aluno já realizou as provas e já tem uma boa nota para enviar, porque a maior nota é a que vale. Então, idealmente, é que esse aluno já tenha essa prova realizada no primeiro semestre do terceiro ano, já tenha sua meta atingida de SAT ou ACT e não tem que fazer nenhuma prova no segundo semestre. Porque aí, no segundo semestre, você vai focar só no envio das applications e nos seus vestibulares aqui do Brasil.
E aí, no primeiro semestre do terceiro ano, é quando acontecem as seleções das universidades. Então, já com as provas realizadas, aqui a gente consegue ter uma assertividade muito grande das faculdades recomendadas para os alunos. Mas, além das provas oferecidas no terceiro ano, existem provas no segundo ano também. E diferente daqui do Brasil, em que uma prova do Enem, por exemplo, que o aluno faça no segundo ano ainda não é válida, né, para a entrada em uma faculdade, você não tem que repetir necessariamente essa prova no terceiro. No segundo ano, os nossos alunos que já atingem suas metas de notas já podem usar aquela nota para application no ano que vem, no ano seguinte, no terceiro ano. Então, idealmente, se o aluno começa com antecedência, se prepara para as provas já no segundo ano, realiza a prova da SAT ou ACT e atinge suas metas de notas já no final do segundo, maravilha, ótimo. Não precisa mais refazer essa prova no terceiro ano. E aí, em termos de prova, não teria nenhuma outra prova para fazer em termos de SAT. Faria talvez só a prova de proficiência de inglês, né? E os vestibulares aqui do Brasil. Então, hoje, os nossos alunos que começam com antecedência conosco tem sido uma diretriz muito importante, né, de trabalho para aqueles que começam com antecedência, nono ano, primeiro ano ou segundo ano do ensino médio, já começarem efetivamente a preparação do SAT e realizarem a prova, já atingirem suas metas de notas no final do segundo ou no máximo no início do terceiro ano, para que o restante do ano do terceiro fique bem dedicado às applications e aos vestibulares aqui do Brasil também. E além disso, né, quanto mais tempo para trabalhar nas suas atividades extracurriculares, com mais antecedência você começar, isso vai sendo diluído e trabalhado ao longo da jornada também. Então, é algo que a gente vem trabalhando com os nossos alunos para que, a partir já do segundo ano do ensino médio, esse aluno já tenha uma ideia muito clara de quais atividades extracurriculares realizar. Não só durante o segundo ano todo, mas que isso já esteja bem definido e o aluno dê continuidade depois no terceiro ano, muito para essa manutenção. No primeiro ano, também é um ano muito importante para essa exploração de atividades extracurriculares. Então, fazendo isso com antecedência, alunos que começam o trabalho conosco no nono, primeiro ou até mesmo segundo ano do ensino médio, a gente consegue trabalhar esse quesito de atividades extracurriculares com os alunos para que eles se desenvolvam bastante nesse ponto do processo seletivo, e aí se envolvam em atividades e projetos que, inclusive, os alunos gostem, né, e tenham uma identificação com aquele projeto. Mas para isso é importante lá atrás, né? Muitas vezes já no nono ano, começar a explorar algumas atividades extracurriculares, primeiro ano já ter algumas diretrizes bem definidas, e segundo ano entrar ainda mais aprofundado nessas atividades extracurriculares. Então, fazendo isso de uma forma gradual ao longo de todos os anos do ensino médio, é muito fácil você construir esse currículo com uma certa consistência. Então, para os alunos que estão no programa conosco com antecedência, essa pauta das atividades extracurriculares é muito trabalhada com antecedência para justamente esses alunos já terem essa construção feita ao longo do ensino médio. E aí, um outro aspecto, né, de deixar essas portas abertas, né, para os diferentes caminhos, né, e vestibulares do Brasil e etc., um ponto é considerar a questão da bolsa também, a parte financeira. A gente sabe que alguns alunos, a parte financeira é muito importante para as famílias também, e muitos alunos que sabem que precisam de uma bolsa alta justamente encaram esse projeto para verem que tipo de resultados vão conseguir em termos de bolsa, e aí, dependendo dos resultados, vão definir se vão realmente para fora ou não, que é o que a gente falou no início da nossa apresentação, sobre essa confirmação de matrícula, que você só faz lá em maio, pós-término do ensino médio. Então, em termos de bolsa, também é um aspecto de ser considerado, de encarar um projeto como esse, de preparação e candidatura para o exterior em paralelo, para você justamente ver que tipo de resultado você consegue financeiramente nas universidades, e dependendo do tipo de bolsa que você conseguir, você avalia se de fato vai para fora ou não. E aí, falando da parte financeira, né? É claro que a gente não vai entrar muito no detalhe aqui, mas é um aspecto que a gente também alinha muito com o aluno, com a família, durante as escolhas de universidades, inclusive,
Então, a gente trouxe aqui algumas informações bem básicas, mas nós vamos fazer um webinar específico sobre bolsas ainda nesse mês de maio. Então, fiquem ligados nesse webinar também. Mas vamos lá, em termos de valores, né? Quanto que custa hoje fazer uma faculdade no exterior? Aqui a gente trouxe valores valor anual e nesses valores já incluindo o custo básico de vida. Então, aqui é com a moradia e a alimentação dentro da universidade. O range está dentro de um valor, na média, né? Na verdade, o mais baixo para o mais alto. Então, um range de valores aqui definidos do que a gente sabe, né, desses países, na moeda local de cada país também. Então, os Estados Unidos e Canadá são bem parecidos, de 30 a 80, 85 mil dólares por ano, Reino Unido de 25 a 50 mil libras ao ano, e Europa de 15 a 45 mil euros ao ano. Tá? Então, a partir de bolsas é algo que a gente avalia muito nessa na determinação de que tipo de faculdade vai ter que tipo de bolsa. Mas olhando na Europa especificamente, a gente consegue encontrar algumas faculdades que vão ter um ótimo custo-benefício, né? Então, algumas faculdades que o custo só das aulas, você consegue encontrar na Europa faculdades a 800, 1.000, 2.000, até 6.000, 8.000 euros ao ano, só nos estudos, né? Aqui alguns exemplos, inclusive, de faculdades que têm um ótimo custo-benefício. A Universidade de Bolonha, por exemplo, que custa, na parte dos estudos, somente 2.000 euros ao ano, né? Tanto para quem tem passaporte e quem não tem a dupla cidadania. A Faculdade de Lisboa, por exemplo, que custa 5.000 euros ao ano para quem é aluno brasileiro, né, sem passaporte europeu, é 5.000 euros ao ano, e para quem tem a dupla cidadania, isso cai para 700 euros ao ano. Né? A Universidade de Sevilha, na Espanha, 800 euros ao ano. Então, tem algumas possibilidades, e é claro que essa parte financeira é algo que a gente trabalha e alinha bastante com a família durante toda a jornada de seleção de universidades com os alunos. Aqui alguns dados interessantes também para compartilhar com vocês da nossa turma de 2023. 54% dos alunos obtiveram algum tipo de bolsa. A média foi de 20 mil dólares por ano, totalizando aí 125 milhões. A distribuição dessas bolsas dadas para a turma de 23, bolsas de até 10 mil, até 20, até 50, mais de 50 mil dólares por ano. A grande maioria das bolsas se encontram nos Estados Unidos, sem dúvida nenhuma. Algumas faculdades canadenses também têm, a Europa bem menos, né? Mas é claro que isso a gente estuda caso a caso, antes, inclusive, do estudante começar o trabalho, quando é que para fora, existe uma reunião inicial com o consultor para avaliar e alinhar com a família a parte financeira, então a gente tem um cuidado bem especial em relação às expectativas financeiras da família. Aqui alguns exemplos dos nossos alunos, né, que obtiveram bolsas, tanto por necessidade financeira, e são bolsas que vocês podem ver aqui que podem chegar até a 100%, né, cobrindo o custo básico de vida também desse estudante. E aqui alguns exemplos de bolsas por mérito acadêmico e mérito artístico, né? Então é algo que a gente vem trabalhando bastante para que esse projeto fique viável, possível, real financeiramente para os alunos. E, de novo, olhando essa jornada em paralelo aos vestibulares do Brasil, quando você tem os resultados das suas aprovações, isso vem já com a resposta da bolsa que a faculdade vai oferecer para você. E aí é quando você vai escolher, definir e avaliar com a sua família, nos meses de março, abril, pós-término do ensino médio, se de fato aquelas aprovações e aquelas bolsas recebidas seriam as mais adequadas para você, e aí realmente tomar uma decisão e confirmar uma matrícula na faculdade, para se for o caso, em maio, no ano pós-término do ensino médio. Aqui, inclusive, alguns outros exemplos dos nossos alunos também. Né? Então, muito para motivar, né, e espelhar aos alunos que estão nos assistindo um pouco desses casos de sucesso. Além disso, né, o nosso programa, né, de preparação, candidatura para o exterior, diante do processo seletivo que vocês viram, né, nos fatores pessoais que são trabalhados ao longo da jornada conosco, a gente tem visto o quanto isso também tem sido tem contribuído bastante nos novos processos de vestibulares aqui do Brasil. Principalmente algumas faculdades particulares, né, muitas delas em São Paulo, inclusive, que já estão mudando a sua forma de avaliação dos seus candidatos e candidatas. Então, algumas faculdades que a gente já vê que não só olham para as notas, né, mas já estão
solicitando carta de motivação, mapa de personalidade, dinâmica de grupo, entrevista com professores, vídeo de apresentação. Então, automaticamente, para esses novos processos de entrada aqui no Brasil, um aluno que está se preparando para o exterior vai estar mais do que pronto para esses novos processos também, né? E aí, algumas dúvidas, né, que muitos alunos e famílias têm ao longo do trabalho, ou na verdade do início, né, da jornada, antes de começarem efetivamente. Primeiro é será que eu vou conseguir dar conta, né? Minha agenda já está muito cheia, muitos alunos têm essa preocupação, já faço bastante coisa. E essa é uma fase que eu diria primordial e essencial da daqui para fora, que é planejamento e priorização. A gente trabalha individualmente com cada aluno vai ter uma equipe específica daqui para fora, aonde a equipe do aluno vai entender o dia a dia do estudante, saber sua realidade atual e, a partir daí, criar uma agenda para você. Aonde e quais serão as prioridades durante o trabalho que você vai colocar nessa jornada para que ao longo do tempo você consiga fazer um processo bem feito de candidatura posterior. Então, a gente consegue saber exatamente em que momento, né, e aonde o aluno vai poder colocar o seu tempo e energia nesse projeto também. A gente está muito acostumado em trabalhar com alunos que a gente sabe que tem uma agenda cheia, que tem outras atividades na escola ou fora da escola, e a gente consegue ajudar bastante nossa agenda nessa priorização, que inclusive é essa questão de prioridade de atividades. Tem muitos alunos que começam o trabalho conosco e que já fazem muitas atividades, que muitas delas, muitas vezes, para esse projeto de candidatura posterior não seria relevante naquele momento e podem ser colocadas um pouco mais para frente, talvez colocar mais energia em algumas outras atividades. Então, essa é uma área inicial de trabalho com cada aluno, entender a realidade de cada um, a agenda de cada um, as demandas de cada aluno, para a partir daí criar um plano e uma agenda específica para cada um também. Então, esse é um ponto que a gente trabalha muito, isso é algo que a gente ouve bastante dos nossos alunos, o quanto a gente ajudou a trazer um nível de ansiedade um pouco mais para baixo, né? Ajudar e conciliar as atividades que o aluno já tenha durante o ensino médio. E se lá na frente eu decidir estudar no Brasil, tudo bem, sem problema nenhum. Se por acaso você faz todo o processo de preparação, candidatura, manda suas applications no final do terceiro ano, faz os seus vestibulares também no final do seu terceiro ano, recebe os resultados no início do ano seguinte, no Brasil e no exterior, avalia os dois, avalia a parte financeira dos dois e decide não ir para o exterior, dentre as aprovações que você teve, comparado ao que você teve aqui no Brasil e preferiu o resultado do Brasil, não tem problema nenhum, porque você só vai se comprometer com uma universidade no exterior no momento que você confirma a sua matrícula, e não na candidatura, quando você faz no terceiro ano. Porque a candidatura, como o próprio nome já disse, é uma candidatura, você ainda não foi aprovado, você ainda não está ligado àquela faculdade ainda. Só depois que você é aprovado é que aí você é quem vai confirmar se vai ou não para aquela universidade. Então, sim, tem alguns alunos, inclusive, na daqui para fora, que, como a gente falou, estão nesse projeto em paralelo, entram numa ótima faculdade aqui no Brasil, entram em ótimas faculdades no exterior e, por N motivos, sejam pessoais, sejam financeiros, sejam o momento, o cenário atual do estudante, decidem ficar aqui no Brasil e tudo bem também. Você simplesmente só não confirma sua matrícula na faculdade. Muitos alunos têm lá 4, 5, 6 aprovações, mas acabam ficando aqui no Brasil mesmo. Não tem problema nenhum, tá? Então, isso é para deixar muito tranquilo os alunos e famílias nessa tomada de decisão. E aí, falar um pouco da linha do tempo de preparação, né? Fazendo uma visão bem macro aí para vocês, né? Não sei se a gente tem alunos e pais e famílias de alunos de nono e primeiro ano, quais são os pontos focais aí de trabalho. Primeiro, a parte de notas, né? Notas da escola, e que, de novo, tá ligado aos vestibulares aqui do Brasil, se dedicar na escola, tirar boas notas, vai te ajudar nos vestibulares aqui também. Começar a explorar diferentes atividades extracurriculares, experimentar diversas áreas. Isso não só vai ser importante para um processo seletivo para o exterior, né, que o aluno estiver se preparando e fazendo a longo prazo,
mas isso é algo muito legal, né? Que a gente ouve bastante dos alunos e famílias o quanto esse incentivo em se envolver em atividades extracurriculares preparou para a vida. Então, independente, inclusive, do que vai ser tomado de decisão lá na frente, se vai para fora ou vai ficar aqui no Brasil, esse desenvolvimento das atividades extracurriculares começando lá atrás, vai ser muito importante para a sua vida futura. O inglês, obviamente, trabalhar autoconhecimento, entender os modelos de ensino. Quando o aluno já começa no segundo ano do ensino médio, continuando com boas notas, aí já começa a preparação mais específica para o SAT, tem um curso de SAT nada daqui para fora, os alunos já realizam as provas do SAT no final do segundo, se já atinge as metas de notas, ótimo, não precisa repetir a prova, se não repete só no início do terceiro. O desenvolvimento das atividades extracurriculares, que também são trabalhadas continuamente, né? Já começando lá no nono, primeiro ano, mas isso vai se dando ao longo de toda a jornada. Conhecer as universidades, né? Começar a entender os diferentes modelos de ensino e o portfólio para a turma artística aí, que vai sendo trabalhado também essa parte de portfólio durante toda a jornada. Quando o aluno chega no terceiro ano do ensino médio, né, que é o grande ano de vestibulares, vamos dizer assim, né, tanto para o exterior, de envio de candidatura, quanto para o vestibular do Brasil, né, o primeiro semestre, o que é o foco? Né? Notas da escola, então, notas, continuando tirando boas notas, então você vê que é algo contínuo, né, durante todo o trabalho. Realizar as provas novamente de SAT, caso o aluno não tenha atingido as metas no final do segundo ano, então repete no primeiro para já finalizar essa pontuação. Aí é definir as faculdades, trabalhar na parte de seleção, definição de faculdades, é uma parte que tem um mentor específico daqui para fora que trabalha com o aluno nesse sentido, trazendo as recomendações, as sugestões de faculdades. As redações, que já começam a ser trabalhadas também, e começar o preenchimento de formulários, como a NEP, e as applications em si, né? No segundo semestre, a gente vê aqui que é muito mais uma finalização de application, já com as faculdades definidas, idealmente, né? A seleção de faculdades já prontas, notas da escola altas, aí é solicitar as cartas de recomendação dos professores e finalizar as redações das faculdades definidas. O envio dos portfólios, né, para a turma artística, e aí eu envio de toda a aplicação, os formulários, os documentos, carta de banco, né, toda a parte de gestão e envio das candidaturas para o exterior são feitas no terceiro ano. Então, nesse foco aqui de finalização e envio das applications é quando também, na parte acadêmica, os alunos de vestibulares do Brasil estão se preparando, e aí, em termos de provas, vão se focar nos vestibulares do Brasil. Né? E aí, vendo uma visão mais, né, micro, né, vamos dizer assim, do terceiro ano, olhando ainda aquela primeiro e segundo semestre, né, a gente tem a parte de planejamento e seleção de universidades do primeiro semestre, de fevereiro a julho, então é quando os alunos estão selecionando as faculdades, realizando as provas, se tiver que realizar novamente, as redações já começam a ser trabalhadas, e segundo semestre, o envio das applications, né? Como a gente falou, enviou os applications no final do terceiro ano, novembro, dezembro. As faculdades vão receber essas aplicações e vão avaliar os candidatos de dezembro até mais ou menos março, né? Março, abril. E aí é quando os alunos vão checando ali, né, com a equipe, se está tudo certo, né? Essa a gente faz bem assiduamente com os nossos alunos, que é o monitoramento e a checagem dos status das applications, né? Muitas vezes os alunos precisam reenviar documentos, a faculdade não recebe por algum motivo, então é um momento muito importante para ter certeza que as faculdades receberam tudo e as applications estão sendo de fato analisadas, tá? E a partir do mês de março, abril, né, como a gente falou no início da nossa conversa, é quando as faculdades emitem as suas respostas, né, dão os resultados de quem foi aprovado, quem não foi aprovado, se foi aprovado com bolsa ou sem bolsa. E aí é um momento muito importante de colocar na mesa, avaliar com a família, dentre as aprovações que o estudante teve no exterior, se realmente foi aquilo que foi esperado, foi aprovado em boas faculdades, para, de fato, definir se vai para fora ou não. Inclusive, nesse momento de março, abril, é um momento que muitos alunos e famílias já daqui para fora viajam até as universidades para visitar as universidades
pessoalmente. Porque nada melhor do que você ir lá, ao vivo, conhecer o campus, conhecer a universidade, para você, de fato, tomar essa escolha, essa decisão, né? Se de fato você vai, se gostou do ambiente, e aí, se você gostou, voltou para o Brasil, definiu que vai de fato para fora, aí, como falamos, maio é o grande mês de confirmação de matrícula, e aí, definido que vai para fora, de maio até agosto, né, que é o início do ano letivo no exterior, aí todos os trâmites do pré-embarque são feitos com a daqui para fora, né? Definição de plano de alimentação, de moradia, os documentos financeiros, os formulários de saúde, toda orientação pré-universitária com os alunos também, e a nossa reunião, sempre uma reunião anual que nós fazemos com toda a turma que embarca em agosto, geralmente essa reunião que a gente faz é online, e é com várias dicas, que é a nossa reunião chamada Daqui para Frente, que é um evento muito grande, com alunos de famílias do Brasil todo, que a gente dá muitas dicas, né, e muitas orientações de desenvolvimento para essa nova fase da vida. E aí, uma outra pauta que é importante dessa avaliação, né, de tomada de decisão de fazer um processo de candidatura em paralelo à preparação dos vestibulares do Brasil, que muitos alunos acham, não, mas eu não decidi meu curso ainda, né? O que que eu faço, né? Como é que eu faço? Será que eu começo a faculdade, né, esse processo de preparação no exterior? E aqui a gente trouxe alguns dados interessantes, né? Primeiro que 60% dos jovens ainda têm dúvidas quanto ao futuro profissional, né? Isso de algumas pesquisas aí importantes que a gente considerou, né? Em termos de teste vocacional, em 2019 foram 16 milhões e 900 mil resultados no Google, né? Procurando essa questão de teste vocacional. E quando a gente olha isso na prática, 59% dos alunos que começaram faculdade no Brasil entre 2010 e 2019 desistiram do curso universitário que começaram. Então, muitos desistem totalmente, ou muitos desistem e começam uma outra coisa. Então, é muito natural o aluno, muitas vezes, mudar de curso ou de área durante a faculdade. Ou não saber, de fato, né, que curso vai realizar na faculdade. E aí, né, aqui um exemplo, né, de uma aluna, né, que a gente trouxe aí um exemplo de casa, né, mas colocando de uma forma mais genérica para vocês, que era uma aluna chamada Isadora, né, que ela tinha um sonho de empreender, né, em termos no ramo de moda, tinha talento, mas estava em dúvida, mas na família dela, como todos, né, eram médicos, a Isadora decidiu seguir o caminho da medicina, né, mais natural, não foi seguir as suas áreas de interesse própria, né? Então, muito do que se falava dentro, né, dessa orientação com essa aluna nossa era que para ela fazer medicina, ganhar dinheiro e depois poder escolher o que ela quisesse, né? E aí ela acabou, né, escolhendo por medicina e não foi feliz. Durante 4 anos, ela não gostou da experiência, né? Ela via que não era algo que ela se realizava, estava fazendo muito mais para confortar outros, né? E acabou terminando e saindo daquele curso depois de 4 anos de medicina, né? Então, essa parte é muito impressionante, né? O quanto essa mudança de curso existe, é algo muito real, e isso não é diferente também nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, uma pesquisa, né, que foi feita também, muitos alunos mudam de curso, né? E de 20 a 50% dos alunos que começam a faculdade nos Estados Unidos, principalmente, a gente fala um pouco do modelo de ensino americano, eles entram na faculdade como indecisos. É, inclusive, uma opção de escolha na aplicação. O aluno pode escolher na sua candidatura o curso undecided, ou indeciso, aqui na tradução. Então, vamos entender por quê, né? Porque, primeiro, os majors, né, que são o equivalente, o que seria aqui no Brasil, os cursos, né, para o aluno se formar em uma faculdade, são literalmente centenas de cursos. Né? As faculdades no exterior, elas oferecem, em média, de 200 a 250 cursos disponíveis. Aqui no Brasil, para vocês terem uma ideia, em média, as faculdades oferecem de 80 a 120 cursos de graduação. Então,
existem muitas e muitas opções. E muitas vezes os alunos realmente não sabem, dentro daqueles 200 cursos, o que, que o aluno quer, ou o que ele gostaria, ou o que, que aquele curso significa, inclusive, né? Então, aí falando especificamente das faculdades americanas, né, os alunos conseguem fazer basicamente quase todos os cursos, vamos dizer assim, tradicionais. As faculdades oferecem também as administração, economias, engenharias, relações internacionais, ciência da computação, comunicação, marketing, cinema, mas também vários outros cursos que muitas vezes aqui no Brasil a gente nem conhece ou não existem ainda a nível de graduação. Então, como tecnologia médica, inteligência artificial, cultura digital, arquitetura sustentável, biometria, biotecnologia. Então, existem muitos novos cursos que, de novo, muitas vezes aqui no Brasil a gente nunca ouviu falar, ou não existem ainda, ou só existem a nível de pós ou mestrado, e que no exterior são cursos possíveis e viáveis de serem feitos. E a grande diferença, né, de modelo de ensino das faculdades aí, especificamente focando aqui nos Estados Unidos, né, isso não se aplica para a Europa, por exemplo, é porque o aluno, quando aplica para a faculdade, né, se candidata para uma faculdade, ele se candidata para a universidade. E aí o aluno pode se candidatar, como a gente falou, como indeciso. Na aplicação, você pode colocar essa opção de indeciso, porque ao ser aprovado na faculdade, isso é um modelo do sistema educacional americano, todo estudante vai passar pelo que eles chamam de General Education. Então, as faculdades têm essa política acadêmica em que o aluno, nos primeiros 2 anos da faculdade, vai cursar uma base geral. É claro que aqui, nessa base geral, o aluno vai ter um direcionamento de um tutor acadêmico dentro da faculdade, para direcionar já dentro das áreas e das matérias que você queira. Mas, por exemplo, se você é um aluno que está pretendendo, gostaria de fazer a área de engenharia, por exemplo, nessa educação geral, você provavelmente vai fazer uma matemática mais avançada, né? Um cálculo 1, cálculo 2, uma física mais avançada. Mas se um outro aluno que entrou na mesma faculdade, que vai fazer cinema, na área de matemática, vai fazer talvez uma parte bem básica, uma álgebra 1 e acabou. Mesma coisa para, vamos supor, para aula de linguagem ou de inglês. Para quem está pensando em fazer curso de engenharia, vai fazer aula de inglês técnico, né? Para a área mais técnica de engenharia. Já para quem vai fazer cinema, a parte do inglês, você vai fazer uma aula de roteiro ou algo correlacionado a isso. Então é muito legal porque nessa base geral, apesar de ser muito geral, tem um leque gigante de opções dentro de diferentes áreas e competências acadêmicas que o aluno precisa cumprir, em que o aluno vai ter a liberdade de escolher, dentre aquela área, o que mais se identifica, né? E aí consegue explorar, inclusive, diversas áreas dentro desses 2 anos gerais. E com isso, só no final do segundo ano é que o aluno, de fato, vai definir o seu curso, a sua área de especialização, que é o major, né, que é o curso definido, e só no final do segundo ano, com o curso definido, é que o aluno vai entrar nas matérias específicas daquele curso. Então, é um modelo de ensino muito diferente do nosso aqui do Brasil. Isso traz uma tranquilidade muitas vezes para os nossos alunos. É uma conversa que a gente tem constantemente com os nossos alunos que já embarcaram para as universidades americanas, o quanto isso foi transformador nas tomadas de decisão e de explorar diversas áreas nos primeiros 2 anos e ter uma assertividade maior de tomada de escolha, né? Então, é algo que é muito presente e é um benefício muito grande para que o aluno que estiver se preparando ou se candidatando para o exterior não tenha também essa pressão de definir um curso logo de cara. Então, isso é bem interessante, né? Então, os primeiros 2 anos, como a gente falou, né, o General Education, né? Então, aulas de escritas, né, oratória, uma aula de economia, de finanças, né, nesses exemplos que eu coloquei aqui para vocês, dependendo da área e da tendência que o aluno tenha, né, para alguma área mais humanas, ou mais das artes, ou mais técnica, ou exatas, ou tecnológica, esse aluno vai poder escolher as opções dentro daquela competência acadêmica, o que prefere realizar. Então,
e todos os anos, né, é necessário escolher 4 matérias eletivas. Então, é um modelo que permite muito essa flexibilidade de escolha de curso, né? Então, diferente, né, como a gente estava colocando esse exemplo, né, diferente para alunos, né, que tenham tendências diferentes de cursos, né, ou de formação. Então, por exemplo, né, a gente trouxe justamente o João, que pensa em fazer cinema, e a Maria, que pensa em fazer engenharia, naqueles primeiros 2 anos, existiria uma grande diferença, né? Então, a Maria faria uma aula na parte de linguagem, de escrita, de redação técnica de projetos, já o João faria uma aula de roteiro e redação criativa. Maria faria uma matéria de cálculo 1, cálculo 2, já o João faria estatística e álgebra. A Maria faria na área de oratória, de apresentação de projetos, já o João faria de atuação. A engenharia, Maria faria aula de macroeconomia, já o João poderia pegar uma aula na área de orçamento de filmes, né? Conhecer um pouco mais esse aspecto. Então, é uma abordagem muito interessante, né, para que o aluno tenha mais opções de escolha e conheça outras áreas também, né? E, além disso, durante os primeiros 2 anos, se o aluno se encantou com mais de uma área e quiser definir 2 cursos ao mesmo tempo, ele pode fazer o que eles chamam de dupla graduação, ou double major. Então, naqueles 2 anos, vamos supor que a Maria, não, que o João gostou muito da aula de roteiro, mas também gostou muito da aula de estatística e queria fazer os dois. Então, ele vai seguir na área de cinema, na área de roteiro e vai seguir nas matérias mais avançadas em estatística e se formar em 2 diplomas ao mesmo tempo. Então, aqui tem algumas combinações, né, que nós já vimos nossos alunos se formando: psicologia e empreendedorismo, engenharia e antropologia, cultura digital e marketing, cinema e tecnologias. Então, essa possibilidade de combinar e você sair com 2 diplomas ao mesmo tempo é muito interessante também num projeto como esse. E aí, né, os próximos passos, né, para quem ainda não sabe o que quer fazer, não tem problema algum, né? Se você não tem ideia do seu curso ou da área que você queira fazer na faculdade, não, do ponto de vista de trabalho, de preparação e candidatura posterior, não tem problema algum. Cerca de 70% dos nossos alunos, né, que começam a preparação com a gente ainda não têm definido o curso que vão escolher, o que vão fazer no exterior. Isso é muito normal, né? E aí, como é que você se prepara, né, durante essa jornada? Então, boas notas, bom inglês, estudando inglês, se preparar para as provas com antecedência, fazer essas provas, preferencialmente o SAT, no segundo ano, se desenvolver nas atividades extracurriculares ao longo do ensino médio, explorar diversas áreas, se envolver, se engajar. Isso te ajuda em vários aspectos da sua vida. E o portfólio artístico para a turma artística que pensa e considera fazer o processo de candidatura na área das artes. E aí, para a gente fechar, né, o nosso trabalho, para quem ainda não conhece, durante a fase de preparação é para alunos de nono, primeiro e segundo ano do ensino médio, é justamente essa fase de desenvolvimento com os nossos alunos, nessa construção de currículo, tanto acadêmico quanto de projetos e atividades extracurriculares. Então, os alunos são guiados, são mentorados por um mentor de preparação daqui para fora, que é um trabalho individualizado, né? É um acompanhamento, inclusive, constante com esse aluno durante toda essa jornada, para que esse aluno se torne um estudante melhor em todos os aspectos, né? Que automaticamente vai prepará-lo também para o processo seletivo. Esse, obviamente, é o grande objetivo, mas vocês veem que um programa de preparação como esse prepara o jovem para muita coisa para o seu futuro, seja para o processo seletivo no exterior e seja também uma decisão de ficar aqui no Brasil, inclusive para fazer uma boa faculdade aqui no Brasil. Já no terceiro ano, na candidatura, onde a gente parte para a fase de definir faculdade, selecionar as faculdades dentro do orçamento da família, trabalhar nas redações com mentor de redação e uma orientadora de application que dá todo o suporte na gestão, preparo e envio das applications no terceiro ano. E aí é quando a gente trabalha muito em conjunto com o estudante nas outras demandas que o aluno tem aqui nos vestibulares, entendendo o seu calendário, para poder dar tempo para você se preparar tanto para cá quanto para o exterior. E ao longo dos 4 anos, a gente consegue dar todo o suporte para os alunos e famílias também ao longo da jornada. Ou seja, cada aluno que trabalha conosco tem uma equipe de 4 mentores: preparação, estrategista, mentor de redação e orientadora de application, né?
Nosso programa de preparação, ele se dá em três principais frentes, né? Planejamento, autoconhecimento e priorização, mas durante o nono, primeiro e segundo ano, o principal pilar de desenvolvimento são as atividades extracurriculares com os nossos alunos. Então, a ideia nesse sentido é tornar esses alunos melhores, mais preparados e evoluídos, né, nesses requisitos do processo seletivo. Porque tem três exemplos de alunos nossos, né, a evolução que eles tiveram na fase de preparação e como eles chegam na candidatura no terceiro ano, e a evolução que tiveram em todos os aspectos. É isso exatamente que a gente quer ver nessa evolução dos alunos conosco, que, de novo, vai ajudar e tem um foco para o exterior, mas automaticamente também ajuda e prepara para o Brasil. Né? Ah, dentro do programa também nós temos um curso preparatório de SAT, com exercícios simulados. Então, a gente dá todo o suporte para os alunos e famílias. Isso já faz parte do programa durante o segundo ano do ensino médio. Então, dentro da consultoria, nós temos o nosso próprio curso preparatório de SAT também. Né? Inclusive, os nossos alunos, aqui uns dados bem interessantes, que os alunos que começaram na preparação conosco receberam, em média, mais bolsa, né? Conseguiram, em média, 18% a mais de bolsas do que quem começa com muita antecedência, e também aumentaram em 24% suas chances de aprovação em faculdades top 100 do mundo. Então, vou terminando por aqui, trazendo novamente os eventos, nosso chat aqui, eu estou colocando os nossos contatos, análise de perfil, nosso WhatsApp, quem quiser marcar uma conversa inicial conosco, não tem custo algum. Vocês podem acessar o nosso site, vocês podem ter uma reunião inicial de entrevista quando é para fora, e com isso a gente consegue fazer uma análise do seu perfil, dos seus objetivos, das suas áreas de interesse, e criar um projeto específico para você. Aqui cada aluno conta, cada aluno é único nessa jornada, e é claro que é um trabalho individualizado com cada estudante, e cada aluno tem a sua própria equipe, a equipe própria que trabalha com você. Vamos lá, vou abrir para perguntas e dúvidas de vocês aqui, vou tentar responder ao máximo possível. Vamos lá. Em novembro já teremos histórico escolar? Então, Adriana, o envio dos históricos eles vão ser parciais, né? Você não vai ter o seu histórico finalizado no final do terceiro ano. Então, você manda o parcial, e aí, no final, quando você recebe, você vai mandar a sua application dentro do prazo, mesmo com parcial, e isso fica uma pendência na sua aplicação para depois você complementar com o que estava faltando para o término do seu ensino médio. Então, sem problema nenhum. Não, o SAT é feito aqui no Brasil, tá? É pré-requisito, não é um pré-requisito de todas as faculdades, mas tem sido cada vez mais, era antigamente. Na pandemia, muitas faculdades adotaram uma política que eles chamam de test optional. A gente já tem visto um movimento bem significativo dessa turma agora de 2025, que muitas faculdades já estão voltando a solicitar o SAT. Mas o SAT é feito aqui no Brasil, tá, pessoal? Todo o processo é feito aqui no Brasil. Não há a menor necessidade de ir para fora, não. Ótima pergunta. Como é que eles avaliam o histórico de uma escola fraca ou mediana ou muito forte aqui do Brasil? Existem dois documentos, Adriana, inclusive é algo que a gente anda para fora trabalha muito em parceria com várias escolas parceiras no Brasil, e quando a escola não é parceira, a gente não conhece a escola, a gente tenta sempre dar esse suporte para a escola também, para dar esse subsídio ao estudante junto ao histórico escolar, que é um documento chamado School Profile ou Cover Letter. E esse School Profile é uma explicação de quem é a escola para a universidade, porque aí a faculdade consegue entender o que aquela nota significa no contexto acadêmico em que o aluno se encontra. Tá? Então, isso é considerado e ponderado, sim. Tá? Em que momento deve ser pedida a carta de recomendação? A gente recomenda, Luca, você começar a solicitar com seus professores no final do primeiro semestre do terceiro ano e ter essas cartas prontas no início do segundo semestre. Então, é importante dar tempo para o seu professor trazer. A gente sempre recomenda o aluno trazer já um mini currículo, né? Mas é importante pedir para professores que conheçam muito bem, 2 professores e um coordenador. Caso eu seja aprovado em uma faculdade na Espanha, curse alguns meses e acabe não gostando muito. Existe algum tipo de transferência? Terá que ser feita uma outra aplicação? Na Europa não tem como
entrar como indeciso, tá? Esse é o primeiro ponto. Isso realmente é só uma política dos Estados Unidos. Ah, em termos de transferência, né? Se você vai para fora, não gostou e quer voltar para o Brasil, você precisa ter uma matrícula trancada aqui no Brasil. E a própria faculdade aqui do Brasil vai avaliar o que você fez lá fora, se ela vai considerar alguma coisa nessa transferência para cá, tá? Então, isso tem que ser feita já. Você tem que ter uma matrícula confirmada aqui no Brasil para voltar aqui. Quais seriam as atividades extracurriculares? Olha, Adriana, as atividades são as mais variadas, tá? Não existe uma regra pronta, é algo que a gente trabalha muito individualmente com os alunos durante o nono, primeiro e segundo ano. O papel do mentor de preparação que está com o estudante nessa fase é justamente entender suas áreas de interesse, o que que você já fez, o que que você não fez, o que você curtiu, o que não curtiu, e a partir daí direcionar e trazer recomendações de atividades extracurriculares. Como eu falei, podem ser das mais variadas, né? Muito comuns hoje em dia, né, os alunos participarem das simulações de ONU, as Olimpíadas acadêmicas, matemática, física, química, a monitoria dentro da escola, trabalho voluntário, as artes, os esportes, projetos autorais, criar um aplicativo, criar uma tecnologia nova, a mobilização dentro da escola ah, para alguma causa, né, alguma campanha. Então, é N, tá? Custo daqui para fora, olha, o custo daqui para fora depende muito de quando você começa, quantas candidaturas, qual programa você tem interesse. Tem muitas variáveis que compõem o valor, então tem vários programas, não tem um valor fixo de programa para todos os alunos. Então, por isso que é preciso essa primeira reunião com um consultor daqui para fora, para que a partir disso a gente consiga avaliar qual que seria o programa para você e qual que seria o valor desse programa. Então, marca uma reunião com a gente, uma conversa, uma reunião de 30 minutos, 40 no máximo, e aí a gente vai ter essa análise do seu perfil para poder fazer uma proposta oficial para você. Então, e é totalmente gratuita essa primeira conversa, então pode marcar sem problema nenhum. Atividades extracurriculares, já exemplifiquei aqui também, né? Acho que eu já falei. Melhor instante fazer TOEFL IELTS. Prova de proficiência, ótima pergunta. Idealmente, fazer a prova de proficiência no início do segundo semestre do terceiro ano, porque algumas faculdades elas pedem que a sua nota esteja dentro de uma janela de até um ano ao começo do ano letivo no exterior. Então, se você faz essa prova muito com antecedência, pode ser que a faculdade exija que você faça novamente. Então, no terceiro ano, em geral, já, né, primeiro semestre, início do segundo semestre é o momento ideal. SAT vale para a universidade na Europa também? Sim, Alessandra. Algumas faculdades elas aceitam SAT na Europa também. Então, algo que a gente incentiva dos alunos realizarem tanto para o processo dos Estados Unidos, principalmente, e para bolsas nos Estados Unidos, e para o aluno interessado na Europa também. Na verdade, Fernando, nosso foco não é nas faculdades americanas, é só uma questão que muitos alunos ainda têm um interesse muito grande nos Estados Unidos, né? Então, acabam que muitos dos resultados, né, do interesse dos próprios alunos e famílias já acaba sendo para os Estados Unidos, né? Então, naturalmente, a gente fala mais sobre essas faculdades porque é o lugar que tem mais, hoje é o que a gente ainda vê de maior interesse dos nossos alunos e famílias, mas a gente trabalha sem dúvida nenhuma, com faculdade no Reino Unido, no Canadá, Holanda, Espanha, Itália, França, Bélgica. Então, na Europa também a gente trabalha com essas universidades. Só que, comparando o número de alunos interessados em Europa versus faculdades americanas, as faculdades americanas têm uma predominância bem grande. Então, por isso que a gente fala, mas a gente não tem o foco, né, a expertise somente para lá, não. Estou terminando o primeiro semestre e faz pouco tempo que decidi realmente aplicar para fora. Tem boas chances de conseguir? Primeiro semestre de qual ano acadêmico? Se for terceiro ano, mesmo terceiro ano, né, que seria o último ano, ainda dá para fazer um bom trabalho. Tem que dar uma corrida em certos aspectos, a gente consegue ajudá-lo nesse sentido. Então, né? Entra em contato com a gente, Ana, para a gente entender o seu perfil, seu curso, sua área de interesse, suas notas, países de interesse, alinhar com a família, o orçamento anual planejado, e a partir daí fazer uma proposta de trabalho para você desde já, se for o seu terceiro ano agora. Valores e cronograma da mentoria, marca uma reunião, uma agenda com a gente, né? Manda um WhatsApp, ou faz análise de perfil.
entra em contato com a gente, pede uma reunião com um consultor da região, né? E aí a gente consegue dar esses valores certinhos para entender, porque, como eu falei, são valores únicos, né? Dependendo do perfil e do programa de cada um. Sim, normalmente os alunos moram no campus universitário, tá? E a gente organiza isso também, é o que a gente chama de pré-embarque. Então, os alunos já saem daqui com tudo pronto e organizado. Cada universidade pede um estilo de redação pessoal diferente, correto? Isso aí. Cada faculdade tem uma linguagem própria, né? Um ponto de atenção. Então, isso é algo que o mentor de redação que vai trabalhar com você nesse sentido, tá, Alessânia? Ah, mas eu diria que as redações elas têm um ponto muito importante de autoconhecimento e de avaliação pessoal do próprio estudante. Então, é algo que são redações muito interessantes de você trabalhar. A pessoa fala muito sobre você. Então, bem diferente aí da pegada da redação do Enem. Valores também já coloquei aqui, então entra em contato com a gente. De novo, pessoal, não dá para falar sobre valores porque de fato tem muitas variáveis, né? Dependendo como eu falei, do ano acadêmico, de países de interesse, quantas candidaturas, quando que você começa, tem muitas variáveis. Então a gente tem que realmente entender caso a caso para fazer proposta por proposta. Quem está no nono já precisa pensar em atividades vestibulares? Sem dúvida. Carol, se você já está no nono ano, seria legal, essa é uma parte no nono que a gente trabalha muito em autoconhecimento, explorar suas áreas de interesse e já ter um test drive, vamos dizer assim, em algumas atividades extracurriculares, né? Ah, e é algo que a gente consegue trabalhar já com você no nono ano. Então, pode entrar em contato com a gente para a gente entender de novo qual a sua escola, o que você gosta, o que não gosta, então, enfim, suas áreas de interesse, e a partir disso a gente traça um plano de trabalho com você, e aí você tem uma proposta oficial nossa. Mas, sem dúvida, o seu mentor de preparação que começa com você agora no nono ano consegue te ajudar bastante. SAT e teste de proficiência podem ser feitos online? Então, ambos, na verdade, todas as provas internacionais, pessoal, são feitas em centros oficiais da prova, tá? Então, o SAT, por exemplo, são feitas em escolas americanas, geralmente, né? Eu que estou no Rio de Janeiro, por exemplo, a escola americana, que é um centro que administra a prova, a escola Eleva, uma escola que administra a prova. Então, os alunos fazem as inscrições no site da prova, tanto do SAT quanto do TOEFL, do TOEFL, do IELTS, e aí você vai, no dia da inscrição, você vai ver os dias e horários e locais disponíveis para fazer a prova. É bem simples. Simulação da ONU, como consegue realizar? Geralmente é uma questão de escola, tá, Luísa? Procura a sua escola, vê se tem algum coordenador, geralmente professor de história, ou coordenação mesmo, podem te ajudar, porque geralmente é conveniado com a escola que precisa participar. Diferença de SAT e teste de proficiência, testa o inglês, a proficiência da língua. Então, é uma prova para alunos internacionais. Então, ela testa as 4 competências de linguagem, né? Speaking, listening, writing e reading. Então, é uma prova que ela vai testar quem é aluno internacional, né? Agora, a prova do SAT é como se fosse... Eu não gosto de comparar, mas a grosso modo é o Enem americano, mas é uma prova de inglês e matemática, tá? Que ela serve como um termômetro acadêmico na avaliação da aplicação do estudante, no contexto, junto com notas da escola e com todos os outros requisitos que a gente falou. Então, ela serve muito como esse termômetro, o SAT, e também na aplicação de bolsas acadêmicas. Teste de Cambridge aceito nos Estados Unidos e Canadá? Algumas faculdades. Cambridge não é uma prova tão abrangente assim a nível de aceitação de proficiência para esse projeto de a faculdade no exterior, né? Então é importante ver quais são os requisitos, né? Quais são as provas de proficiência que a faculdade aceita. Geralmente, as 3 principais provas aceitas hoje pelas faculdades nos Estados Unidos, Canadá e Reino Unido e Europa é o TOEFL, ou IELTS, ou Duolingo. Essas eu diria que são as 3 mais aceitas. Minha filha está fazendo o currículo IB, são as mesmas etapas? Processo seletivo, sim, é o mesmo, Andréia. Agora, o IB, ele tem dependendo de quando é o IB exam da sua filha, né? Porque aqui no Brasil, algumas escolas, os alunos fazem o IB, Final Exam, maio, abril, maio,
e outras fazem em novembro, outubro, final de outubro, novembro, né? Então, dependendo desse IB, de quando que é o IB da escola da sua filha, a gente faz um cronograma a partir disso. Inclusive, a gente está trabalhando agora com alguns alunos nossos, né, que estão na turma de 25, se candidatando agora em 24 para 25, estão fazendo o IB, em que nesse mês, agora finalzinho de abril, início de maio, a gente sabe que eles estão no IB Exams. E aí eles estão focados nisso, não estão trabalhando no projeto lá daqui para fora, não estão fazendo candidatura. A gente vai retomar as etapas depois que o aluno passa por essa fase do IB. Então, a gente adequa e ajusta o calendário de acordo principalmente com o IB Exam. E com o IB vai muito de encontro com as atividades, com o CAS, com tudo isso que a gente falou, a gente consegue fazer esse planejamento junto para que ela consiga fazer tanto um ótimo IB quanto uma ótima jornada de preparação e candidatura. Tiveram alunos na NTU ou NUS em Singapura? Não. Em Singapura a gente infelizmente não trabalha. Eu tenho que mandar todas as notas e atividades no momento da aplicação, posso enviar mais informações ao longo do tempo. Então, na aplicação, quando você manda a sua application no final do terceiro ano, você manda tudo. Você manda as suas notas, que você tiver até naquele momento, as parciais, os resultados das provas, as atividades que você realizou ou está realizando, também você pode indicar isso, vai mandar suas redações, as cartas de recomendação, então você manda de uma vez só, você não pode ir mandando picado depois, não, tá? Atividades extracurriculares são boas para quem pensa em cursar tecnologia. Olha, Eduardo, se você consegue correlacionar uma coisa com a outra, se envolver, se engajar em alguma atividade que tenha relação com a tecnologia também, seria o ideal, né? Maravilhoso. Até para você mesmo, como estudante, pessoa, enfim. Ah, então, né, talvez fazer cursos online, tem muito curso, não sei exatamente qual área de tecnologia você tem interesse, né? Se é programação, se é linguagem, se é game design, enfim. Aí tem N possibilidades. Ou, a partir da tecnologia, né, daquilo que você pretende fazer, identificar alguma área ou alguma questão, algum problema no seu ambiente, no seu meio, na sua escola, no seu condomínio, alguma coisa que você veja dali e queira criar algo para solucionar aquele problema. Então, identifique um problema e use a tecnologia para ajudar de alguma forma. Acho que isso pode ser um primeiro trial para você se envolver. Você ajuda a avaliar as melhores universidades de acordo com a escolha da graduação? Sim, também. É claro que as escolhas, definições de faculdades é uma fase muito importante no trabalho. A gente faz isso ao longo do primeiro semestre do terceiro ano com o aluno. São várias reuniões, vários encontros, várias listas de faculdades, né, que a gente chama. Ah, então, é algo que a gente trabalha para avaliar o perfil e potencial do estudante, e a partir daí, quais são as melhores faculdades para o seu perfil e para a sua área também. Mas, de novo, se você não souber o curso, a gente pode procurar de acordo com uma abrangência maior de perfil, sem olhar um curso específico, você pode aplicar como indeciso, isso se for nas faculdades americanas. Extracurriculares para quem quer cursar direito, né? Bem, o direito é uma área muito das humanas, de leitura, e, de novo, depende, aí o direito já entra num outro aspecto também em relação a curso, que é importante da gente avaliar se você, de fato, vai fazer faculdade fora, porque é um curso que você não consegue depois trazer aqui para o Brasil, né? Ou a correvalidação de diploma é bem complexo, né? Dependendo da área, da atuação. Mas, em termos de atividades, eu diria que algo correlacionado às humanas, de uma forma geral, né? Tem muitos alunos que pensam em direito, talvez criar um grupo de debate, né, na escola, criar um jornal, falar sobre vários assuntos, enfim, algumas ideias aí só para trazer como opção. Trabalho voluntário. Ah, bem, em termos de comprovar e registrar, as faculdades aqui, Otávio, em termos dos trabalhos voluntários, vão acreditar no que você falar. Simples assim. Aqui no Brasil, a gente tem muito essa parte de comprovação, cartório, certificação, né, selos. No exterior, não. As faculdades vão acreditar naquilo que você colocar, tá? É, então, tem um peso, principalmente nas faculdades mais competitivas, bem consideráveis.
mas a gente já parte do princípio que você é um ótimo aluno. Se você não é um aluno de excelência que vai brigar em faculdades muito, muito tops, elas entram numa outra camada de peso. Em termos de cursos difíceis de revalidar aqui no Brasil, área de saúde, de uma forma geral, medicina, veterinária, odonto, fisioterapia e o direito. Esses são os 5 principais cursos mais difíceis de revalidação de diploma. Bem, em termos de curso, né, vai depender, na verdade, até da área, né? Então, por exemplo, a área de engenharia, se você pretende voltar para o Brasil e atuar como engenheiro, né, assinar projeto, você vai ter que revalidar o diploma. Se você quer ser um professor de educação física, você tem que revalidar o diploma. Arquiteto, revalidar o diploma. Agora, se você fez engenharia no exterior, volta para o Brasil e não pretende ser engenheiro em assinar projeto, você vai trabalhar no mercado financeiro, por exemplo, e vai entrar num banco ou numa grande multinacional, você não precisa revelar o diploma, porque hoje as grandes empresas já recrutam, inclusive, brasileiros direto das faculdades no exterior. Então, ó, não seria obrigatório nesse sentido. Então, depende muito da área da atuação que você vai ter. Intercâmbio, vale como atividade extracurricular? É mais na área acadêmica, mas depende do que você fez durante o intercâmbio também. Então, eu diria que é uma combinação dos dois. Universidade, quantas universidades recomendo aplicar? Separado por Safety, Target, Stream? Depende também do estudante. Qual país, quais países você tem de interesse? É só Estados Unidos? É só Canadá? É só Europa? É só Reino Unido? É a combinação disso tudo? Precisa de bolsa? Não precisa? Então, tem uma variação. Pode variar desde 4 até 20, eu diria. Né? Então, tem que avaliar caso a caso. É algo que a gente trabalha nessa primeira reunião com os alunos e famílias, inclusive nessas recomendações específicas para cada um antes de começarmos o trabalho. Bem, acho que consegui responder aqui todas as perguntas. Queria agradecer a presença de todos e a todas. Espero que vocês tenham saído daqui com alguma informação a mais. E contem com a gente nessa jornada, né, nessa preparação. Cada vez mais os alunos estão encarando esse projeto e fazendo esse projeto em paralelo aos vestibulares do Brasil. Uma coisa não impede a outra. É muito possível, muito normal, muito real de se realizar os dois projetos para que você tenha mais opções de escolha no seu futuro. Esse é o grande ponto, né? Abre-se portas para o seu futuro e de escolha de universidade lá na frente, tá? Então, contem conosco. Quem quiser marcar uma primeira conversa, podem marcar sem problema nenhum. E a gente está aqui para ajudá-los a realizar esse sonho também. Obrigada a você, Elisane. Obrigada a todos. Espero revê-los em um próximo evento. Obrigada, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau.